E é meio que isso, né? Não é um processo passivo, né? Acho que é isso que é importante, porque existe uma leitura possível do Said é que o Ocidente inventa o Oriente para dominar, para domesticar, e parece que isso morre, né? E aí as pessoas que estão no Oriente como um todo ficam quietas e sofrem, né? Não, elas sabem que isso está sendo produzido, né? E às vezes elas usam esses mesmos discursos para conseguir alguma posição na própria sociedade, né? Isso Uhum. acontece tanto no Japão como entre os descendentes aqui no Brasil, né? É muito comum, às vezes, ah, aqui no Brasil, isso por informação de entrevista, alguns descendentes, eles sabem que tem muita pressão em cima deles, né? Ah, é esperado muito de mim por ter olhos puxados. Então tem muitos descendentes que odeiam o Japão. Tem muitos descendentes que descobrem o Japão depois. E tem muitos descendentes que sabem dessas expectativas e em determinadas situações usam isso de modo específico para conseguir algumas coisas na sociedade. Então tem, por exemplo, o descendente que sabe que em determinadas situações é bom ser japonês. Em determinadas situações é melhor ficar quieto, não sou japonês, estou quietinho, sou brasileiro. Para você ver que o uso da identidade ele é muito político, ele depende desse contexto onde ela está acontecendo, né? Tipo, as pessoas elas são espertas, as pessoas elas conseguem, elas entendem que esses discursos estão sendo produzidos e elas usam isso também, né? Isso é interessante a gente frisar também, eu acho. Sim, sim, não é nada passivo, né? Eu acho super importante falar disso. E também, às vezes, dessas vantagens, né, dos benefícios que a gente ganha por conta dos estereótipos. Sabe que uma vez eu fui vender meu carro no Brasil e marquei lá com um interessado em comprar o carro. Ele viu por fora, tal, gostou. Ele não fez o test drive e eu tava com a minha mãe ainda. Acho que minha mãe reforçou ali o momento. Ele falou, não precisa fazer test drive, eu confio no japonês. Confia. Essa ideia é muito legal, né? Existe inclusive um artigo de uma japonesa sobre isso no Bukwadachi. Ela associa essa ideia da confiança. Por ser japonês, é atribuído inclusive essa ideia de confiança. Ah, eu confio. Eu confio, então tá beleza. Por quê? Porque tem olho puxado. Olha que associação mais doida, né? Porque assim, isso será que vem no DNA? Não vem no DNA, né? Isso daí é construído culturalmente. E a gente acaba construindo, associando esses discursos, né? Olha, é japonês? Então confia, tá? Beleza. Olha um estereótipo que é usado aqui, né? Que aparece um discurso em torno dos japoneses que aparece também. Tipo, eu confio, pode confiar que tá tudo bem. Sim, sim, sim. Queria falar um pouquinho sobre a questão de Okinawa. Eu confesso que eu não sei muito sobre a questão dos descendentes de Okinawa. A história eu sei, assim, acho que mais de uma forma mais geral, mas eu imagino que deva ser muito difícil ser descendente de okinawanos no Brasil e ser chamado de japonês, entrar no bololô todo ali, né? É japonês, né? Uhum, Porque acho que existem particularidades culturais, enfim, tem uma história de dominação né, aqui no território japonês, né, de Okinawa ter sido uhum. anexado ao território japonês, era um império totalmente independente, à parte. Então, como que você vê isso, a questão da identidade dos okinawanos e dos descendentes de Okinawa? Assim, é super complicado porque, como você mesmo falou, né? Existe esse passado, né? A história de Okinawa é uma história de violências, né? Uma história de apagamentos, né? Primeiro que eles nem se chamavam assim, né? Okinawa é o termo japonês para um povo que morava lá, né? Tipo, eles preferem Ryukyu ou Uchina, né? E Okinawa é um termo já que demonstra essa imposição de uma maneira de ser, uma maneira de ver o mundo, para um povo que enxergava o mundo de uma maneira totalmente diferente, né? Se você for parar para pensar, a comida é diferente, os costumes são diferentes. Apesar de ter muitos pontos de contato em religião, alguns costumes, práticas em casa, é uma cultura diferente, né? Porque toda aquela região de Okinawa, ela sofria muita influência, ela fazia muito comércio com China, com Taiwan, com as Coreias, com o Japão, então é um lugar diferente, é um lugar especial. Acontece que, de fato, teve esse histórico de dominação,
e depois uma anexação forçada, né, em 1879, que o Japão chegou lá e falou para essas pessoas, olha, agora vocês vão ter que viver conforme as nossas regras, né? Você vai ter que falar japonês, o japonês que é ensinado em Tóquio. Assim, você pode até ter o seu idioma próprio aqui, o seu dialeto, mas não importa, agora você vai viver de um modo japonês. Foi uma questão de imposição. Então existe uma cisão, né, uma separação identitária muito forte no próprio Japão, das pessoas que moram nas ilhas todas que formam o Nansei Shoto, né, a parte onde está Okinawa, e os japoneses. Os okinawanos já, mesmo no Japão, se sentem diferentes em relação aos japoneses, né? E isso também chega no Brasil, porque quando você tem o Kassato Maru em 1908, isso não aparece bem assim, mas boa parte do pessoal que estava no Kassato Maru era de Okinawa, né? Uhum. Então, os primeiros imigrantes, eles já vieram com a cisão daí, né? Tem que lembrar que você está falando do Japão, né? Então, tipo, eles vieram daí com essa cisão, essa percepção de que nós somos diferentes dos japoneses. Existe um ranço, né? Nesse momento, né? Imagina, 1908, está muito perto da anexação, né? Sim. Que foi em 1879. Então, quando eles chegam aqui, separações identitárias, elas permanecem, elas persistem no tempo. Tem vários estudos que mostram como era difícil você ser okinawano no Brasil. Primeiro que, para o brasileiro, para a sociedade brasileira, não importa, é tudo japonês, né? Tipo, para a sociedade brasileira, tem olho puxado, vem do mesmo navio, vem da mesma origem lá, assim, mesmo país, é japonês, acaba sendo japonês. E a gente acaba ficando refém daquele mesmo alerta que eu fiz pouco tempo atrás, né? A gente não pode colocar essas pessoas no mesmo saco, sendo que elas se percebem enquanto diferentes, né? Então eu acho que a identidade okinawana é uma questão que a gente tem que respeitar, e no caso no Brasil, se a gente for olhar a história mesmo do que aconteceu com os descendentes de okinawanos aqui, os imigrantes, também é uma história de apagamentos. Aqui no Brasil, por muitos anos, não era bom você falar que você era descendente de okinawanos. Às vezes era melhor você falar que você era descendente de japoneses, porque em japonês você confia, né? Do que você falar que você é descendente de okinawanos, ou que você é okinawano. Então, aqui no Brasil, por muito tempo, os okinawanos tinham que fechar a boca e esconder a sua própria identidade. Ao mesmo tempo, eles precisam falar abertamente, não, eu sou japonês. Olha que complicado. Eu preciso falar abertamente que eu sou japonês, parte de um povo que eu sou diferente, inclusive teve um ranço no passado, olha, não dá um nó, né, aqui. E no caso do Brasil é interessante porque a comunidade okinawana, de novo, cuidado que eu estou falando no singular, porque fica parecendo que é uma comunidade okinawana, né? Mas os descendentes de okinawanos, no plural aqui, muito recentemente, eles estão fazendo um revival, né? Estão dando uma revitalizada em busca de uma própria identidade okinawana. Hoje, é muito legal ver essa discussão acontecendo. Os descendentes de okinawanos, eles falam abertamente que eles são ryukyuanos, cultura de Ryukyu, cultura ryukyuana. Tem um monte de festival, um monte de festa, um monte de canal no YouTube, um monte de site falando nós somos Uchiná, nós somos Ryukyu, porque parece que chegou num ponto em que eles podem falar isso abertamente, o que não acontecia algumas décadas atrás, que eles precisavam fechar a boca. Então acho muito legal que está tendo esse despertar, né, há alguns anos, dos okinawanos no Brasil. E aí fica complicado, né? Porque se a gente for parar para pensar e olhar na história, a gente aprende que a imigração japonesa para o Brasil. Em 1908 começou a imigração japonesa para o Brasil. Só que começou também a imigração okinawana para o Brasil, né? São pessoas diferentes, são povos diferentes que estão chegando aqui e que eles foram, infelizmente, colocados no mesmo balaio, né? Isso daí acaba causando danos persistentes e duradouros na vida dessas pessoas, né? Tipo, imagina o psicológico dessas pessoas aqui no Brasil, né? Como é que eles vão ter que lidar. Já chega aqui, já não encaixa naquela equação do brasileiro, né? E aí agora eu tenho que... Então, peraí, eu não sou brasileiro, não sou indígena, não sou negro. Se eu falar que okinawana para mim é pior, então eu vou ser japonês mesmo. Paciência. Imagina o efeito que isso causa nas pessoas a longo prazo, né? Então eu acho super legal esse despertar que está acontecendo agora, há alguns anos, né?
Sim, bastante, né? Isso é bem saudável. Quais são os estereótipos ou a imagem que se tem no Brasil de Okinawa? Por que que as Então, pessoas evitavam antigamente? Por que que era melhor falar que eu sou japonês do que falar que é okinawano? bom, isso daí dá muito pano para manga, tá? Porque existem estereótipos em cima dos japoneses, né? E Uhum, os estereótipos, isso é interessante. Alguns estereótipos que foram colocados em cima dos japoneses foram criados em cima dos chineses quando os primeiros chineses chegaram no Brasil com a corte portuguesa. Olha só que coisa louca. tá. Vieram os chineses primeiro, a ideia de perigo amarelo começou ali com os chineses. Assim, ia demorar décadas para chegar um primeiro japonês aqui no Brasil. Só que criou uma impressão muito esquisita em torno dos chineses. Os brasileiros criaram uma impressão muito esquisita em torno dos chineses. Porque eles não falam o mesmo idioma, eles não querem aprender os costumes no Brasil, eles não querem ser assimilados, eles não querem se integrar na sociedade brasileira. Então, você cria um monte de estereótipos em cima dos chineses. Quando os japoneses vêm para cá, alguns desses estereótipos são colados em cima dos japoneses também. Ah, é um povo muito fechado. Isso a gente escuta até hoje, né? Ah, o japonês é um povo muito fechado. Ah, eles não fazem amigos com não descendentes. Sabe umas coisas, né? Isso, japonês não casa com brasileiro e por aí vai. São vários estereótipos que estão sendo atualizados a todo momento aí ao longo de vários anos. Então existem estereótipos que são colocados em cima dos japoneses, são expectativas que são colocadas em cima desses japoneses desde os primeiros imigrantes que chegam aqui. Existe uma tentativa de criar a imagem do japonês como ele sendo dócil, né? Uhum. Aliás, para dar certo a imigração japonesa para o Brasil, eles inventaram esse papo que o japonês era o branco da Ásia e que podia vir tranquilamente para o Brasil porque eles eram dóceis, eles se comportavam. Então, tipo, eles vão aprender português, vão aprender a religião católica, e vai ser tudo lindo, vai ser maravilhoso. Acontece que o mundo não funciona assim, né? Tipo, são costumes diferentes, o idioma é diferente, religiões diferentes, é tudo diferente, né? Então acaba criando algumas separações, algumas cisões no Brasil. Esses estereótipos são reforçados, né? Ah, os japoneses são fechados, os japoneses, eles e ainda, para piorar, tem a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial acaba piorando esse cenário, Sim. porque o Japão se alia ao eixo, então ele acaba virando inimigo. Então, assim, no Brasil, o japonês ele passa a ser mal visto por alguns anos, né? Tipo, o Uhum. japonês, assim. Imagina se você chega e você fala que você é okinawano, ou seja, você é um japonês, só que não um japonês, você é alguma coisa talvez até abaixo dos japoneses, alguma coisa Tá. inferior aos japoneses, entende? Uhum. Então é melhor, assim, japonês os brasileiros pelo menos confiam, então eu vou falar que eu sou japonês para conseguir algumas coisas aqui. Entende? É Uhum. difícil, né? É uma situação meio triste. Se você for para pensar, é Sim. muito triste, né? Enxergar desse jeito. E como eu falei, é feliz que a gente está vivendo um momento feliz em que as pessoas estão discutindo isso abertamente, né? Tipo, a gente está Sim. fazendo uma live para discutir isso. Inclusive, está tendo várias lives, né, sobre discussão de identidade, identidade racial, identidade étnica, com descendentes de japoneses, com descendentes de okinawanos, para debater essa questão. A gente está vivendo um momento interessante, né, para pensar isso agora. Uhum, com certeza. E vou até trazer aqui uma pergunta de um seguidor que deixou antes, quando eu Manda postei nos ver. stories, do William. Ele Hum. pergunta, é cabulosa essa, qual o caminho para remover os estereótipos em relação aos descendentes de japoneses? Então, eu acho assim, se faz isso talvez seja parte intrínseca do ser humano, né? A gente para se posicionar no mundo, a gente acaba criando uma parede para falar quem sou eu e quem não sou eu. Então Uhum, parece que todo ser humano no planeta curte fazer isso, criar uma parede e separar as coisas. Então talvez produzir discursos sobre o outro é um negócio que infelizmente a gente não consegue cortar. Eu não acho que dê para a gente, por exemplo, remover
essa máquina que produz estereótipos. O que a gente pode fazer é entender como funciona esse